Então, irmãos, vamos dar continuidade à nossa série aqui em Filipenses. Estamos chegando ao final já. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 2. Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Filipenses 4, a partir do verso 2, vamos até o verso 9. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheira de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Bom, ao final aqui da carta do apóstolo Paulo, nós vemos uma série de exortações que alguns entendem que elas são até exortações individuais, como se fossem exortações estáticas. Então, é como se Paulo estivesse dando mais. Então, a gente chega no final da carta e parece que são várias coisas que Paulo está dizendo de forma quase que avulsa. Então, alguns até entendem que, como é o final da carta, era como se Paulo tivesse com pressa, porque como ele estava no final da carta e estava preso, como se tivesse chegando um mensageiro para buscar a carta e ele não tivesse mais tempo. Sabe quando você precisa terminar de falar alguma coisa com alguém, de repente você acelera e vai falando um monte de coisa, tipo assim, as últimas orientações. A mãe ligou para o filho está longe, e ela começa a falar, lembra de escovar os dentes, lembra de tomar banho, penteia o cabelo, troca de roupa, essas coisas. Vai dando várias orientações avulsas, assim. Ou que a carta estava acabando o papel, que também era um produto caro, então estava acabando a carta. Alguns consideram dessa forma, e por isso que Paulo teria falado dessa forma. Mas muitos outros autores estudando, e eu concordo com eles, veem que essas exortações finais do apóstolo Paulo, elas na verdade, elas têm sim um fio condutor. Apesar de parecerem avulsas, na verdade a gente pode considerar, de fato, que Paulo tem uma linha final nas exortações dele. A gente vai ver depois no finalzinho, nos próximos domingos, que aí ele já vai trabalhar uma outra questão. Então aqui são as últimas exortações do apóstolo Paulo para a igreja de Filipos. E nesse final dessas exortações, ele vai, a gente pode considerar que ele está trabalhando com uma ordem e que, sobretudo, alguns vão identificar outras coisas, mas a gente pode identificar aqui que Paulo está ensinando sobre a busca da paz. Paulo está ensinando, nesse finalzinho, como os irmãos da igreja de Filipos podem viver em paz. E aqui é interessante porque combina bem com essa carta. Nós vimos até aqui que essa carta de Paulo é uma carta muito afetuosa. É uma carta que muitos até chamam de a carta da amizade. Paulo está trabalhando aqui com amigos. Ele está trabalhando com poucos problemas e com muita coisa boa aqui. Ele está trabalhando com uma igreja que era amiga dele, com irmãos que eram amigos deles, com situações que eram situações, a maioria delas, positivas. E aí ele termina orientando esses amigos, orientando essa igreja que ele tanto amava, mostrando como eles podem alcançar a paz. E isso é muito interessante quando a gente parar para pensar, porque normalmente, assim, eu recebi algumas mensagens de aniversário e muitas delas me desejam paz. É muito comum, né? Desejar paz, prosperidade, essas coisas. A gente está sempre falando de paz. A gente está sempre pensando em paz. E a Bíblia constantemente fala de paz. Se nós formos olhar para o nosso mundo, é uma tônica constante no nosso mundo, a tônica da paz. Em busca da paz. Existem vários livros como encontrar paz interior e coisa desse tipo.
E eu peguei aqui um exemplo, talvez uma das músicas que sejam mais famosas no nosso mundo sobre a paz, que é a música do falecido cantor John Lennon, a música Imagine. E a música diz assim: imagine que não exista paraíso, é fácil se você tentar. Nenhum inferno sob nós, acima de nós apenas o céu. Imagine todas as pessoas vivendo o presente. Imagine que não há países, não é difícil. Nada para matar ou razão para morrer. E nenhuma religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Imagine que não existam posses. Eu me pergunto se você consegue, sem necessidade de ganância ou fome. Uma irmandade dos homens. Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo inteiro. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu espero que algum dia você se junte a nós e o mundo viverá como um só. O interessante dessa música é que ela pode ser considerada como o hino secular da paz, porque ela é uma música totalmente secularizada, de um homem que já havia abandonado completamente, e ele fala disso expressamente, a noção de certo e errado. Não existe paraíso, não existe inferno. Existem apenas todos nós em unidade, sem países, sem diferenças, uma grande irmandade de todos os homens. E essa é uma perspectiva totalmente secularizada da vida humana e do mundo, porque essa não é a paz que Deus nos oferece. Essa é a paz que o mundo pode dar. Uma paz em que prega a homogeneidade. Uma paz em que simplesmente não existem mais conflitos. Mas isso não é a visão bíblica da paz. A visão bíblica da paz nunca envolveu extinguir as diferenças. A visão bíblica da paz nunca envolveu extinguir o certo e o errado. Nós precisamos do certo e errado. Nós precisamos das diferenças. Deus nos criou dessa forma. E esse hino secular, ela expressa aquilo que o mundo pensa sobre a paz. Mas é uma paz totalmente inalcançável, porque é uma paz completamente fora da realidade de quem o ser humano é, fora da realidade de quem nós somos. Essa é uma paz que não está de acordo com aquilo que Deus diz sobre a paz. É uma paz que disfarça o individualismo impessoal de paz. Mas quando nós vamos para as Escrituras, nós vamos ver que a paz que Deus oferece é a paz que vem desde o Antigo Testamento e que percorre toda a Escritura, e é a paz que é dita a Shalom de Deus. E a Shalom de Deus é uma paz que vai muito além da ausência de conflito. É até difícil traduzir Shalom, e a gente normalmente traduz por paz, porque é aquilo que melhor expressa a paz, mas a Shalom, ela é uma ideia de plenitude. Ela é uma ideia de harmonia. Ela é uma ideia de bem-estar completo. Essa é a paz de Deus. É algo que vai muito além de uma ausência de conflitos. É algo que perpassa toda a nossa vida. Os nossos relacionamentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, tudo aquilo que nós somos deve ser tomado pela Shalom de Deus, por essa plenitude de Deus, por essa harmonia com o mundo, com Deus, com a criação e uns com os outros e conosco. É algo que vai muito além, e é por isso que a saudação comum do Antigo Testamento é Yahvé Shalom, a paz do Senhor. No Novo Testamento, acrescenta a graça e a paz. Mas essa mesma paz, que é a visão apostólica, é a paz da Shalom, da plenitude de Deus em nós. E quando nós vemos aqui, nós vamos ver que essa paz, ela deriva de uma obra de Deus em nosso favor. Ela deriva do amor e da justiça de Deus, ela deriva da obra de Cristo Jesus por nós. Sem Cristo Jesus é impossível a verdadeira paz. Sem Cristo Jesus é impossível uma vida de plenitude. Sem Cristo Jesus é impossível que nós possamos viver em verdadeira harmonia. E é isso que o apóstolo Paulo vai trabalhar no finalzinho aqui da sua carta. Ele trabalha essa perspectiva da paz, de que nós podemos buscar a paz, de que nós podemos conhecer a paz que vem do Senhor. E essa paz nós vamos ver que ele vai passar pelos relacionamentos, pelas emoções e pelos nossos pensamentos. Então aqui no comecinho nós vemos aqui versos 2 e verso 9. Diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheira de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida.
A primeira parte desse finalzinho é muito curioso por diversos motivos. Mas a primeira coisa que nos chama a atenção aqui é que Paulo está mencionando algumas pessoas por nome. E Paulo, nas suas cartas, a gente vê que normalmente ele fala de pessoas pelo nome, mas é sempre na saudação ou falando de algum cooperador dele. Timóteo está comigo, Silas, Epafrodita, alguma coisa aqui. Mas nesse trecho, Paulo ele está se direcionando a pessoas pelo nome e pessoas que estão envolvidas em um problema. Ele não está simplesmente mencionando pessoas. E se vocês forem procurar, isso não acontece em nenhuma das outras cartas. Se a gente pega, por exemplo, a igreja de Corinto, que era uma igreja cheia de problemas, Paulo não menciona ninguém pelo nome ali. Mas aqui ele está mencionando duas irmãs, Evódia e Sintique, pelo nome. E ele está chamando elas duas a desenvolverem um relacionamento de paz. Ele está procurando pacificar um conflito que existia entre essas duas irmãs. E é um conflito que chegou até o apóstolo, então é um conflito que provavelmente estava atingindo toda a igreja de Filipos. Já pararam para pensar num conflito entre duas pessoas numa igreja que repercute na igreja inteira? Talvez você nunca tenha vivido essa experiência, não é uma boa experiência, mas pode acontecer. E aqui, como nós lemos aqui de Evódia e Sintique, Paulo fala que elas eram... É interessante a forma como o apóstolo vai tratando essas duas irmãs. A gente sabe pouquíssimo sobre elas. A gente sabe que provavelmente elas eram irmãs que viviam que eram de Filipos. Elas eram de origem grega, o nome delas era de origem grega. Provavelmente elas foram irmãs que foram alcançadas pelo ministério do apóstolo Paulo quando ele estava em Filipos. E nisso que elas foram alcançadas por esse ministério, nós vamos ver que elas se tornaram cooperadoras do apóstolo Paulo. Paulo aqui, ele valida a fé dessas irmãs. Paulo aqui destaca também o trabalho dessas irmãs em favor do evangelho na cidade de Filipos. Diante desse background que ele dá delas, diante dessa validação que ele dá dessas irmãs, a gente pode imaginar que essas irmãs eram irmãs de influência na igreja, eram irmãs respeitadas por todos, eram irmãs que ajudavam na condução da igreja. Então a gente imagina duas pessoas, duas irmãs que todo mundo na igreja conhecia, duas irmãs que estavam ali desde o começo da igreja, duas irmãs que pregaram o evangelho e provavelmente muitas pessoas que estavam ali se converteram por meio da pregação delas, duas irmãs que ajudavam na liderança da igreja, e de repente existe um conflito entre as duas. É algo que vai repercutir, é algo que todo mundo vai ficar sabendo, é algo que todo mundo vai sentir, e isso estava gerando algum desconforto na igreja de Filipos. A gente não sabe detalhes, mas a gente sabe que o apóstolo Paulo, ele trata essas duas irmãs com muito amor. E é interessante que é até por isso que destacam por que ele chama elas pelo nome. Porque ele não está tratando ali com adversários, ele não está tratando ali com os inimigos, que ele até já mencionou, alguns cães, né? A gente já viu aqui, inimigos da cruz de Cristo. Não, essas duas irmãs, elas eram de fato mulheres piedosas, elas eram mulheres de fé, elas eram mulheres trabalhadoras, elas eram amigas do apóstolo Paulo, e é por isso que ele pode chamar elas pelo nome, porque apesar do conflito que ele está vivendo ali, quando essa carta chegasse, elas provavelmente seriam do grupo que primeiro leria a carta, que era o grupo das pessoas de liderança da igreja, e Paulo já estaria chamando a atenção delas com amor, bem ali, na frente de todo mundo, mas não porque elas eram piores ou qualquer coisa do tipo, mas é porque elas tinham um reconhecimento do apóstolo Paulo, de mulheres piedosas, de irmãs em Cristo, de trabalhadoras no evangelho, e que precisavam resolver algumas diferenças que estavam atingindo a igreja. A gente não sabe qual é a origem do conflito delas, podia ser algo pecaminoso, por ser um conflito provavelmente era algo pecaminoso, algum desentendimento ali, mas talvez fosse até alguma coisa na condução da igreja. Como Paulo fala ali de trabalho, de ministério, de cooperação, ele chama, pensem concordemente em Cristo Jesus. Vocês são minhas cooperadoras em Cristo Jesus. Ainda que vocês tenham visões diferentes da igreja, ainda que vocês tenham visões diferentes do ministério, às vezes uma queria ir para um lado, outra queria ir para o outro, e isso estava causando uma divisão da igreja, Paulo chama elas a pensarem concordemente em Cristo Jesus. Mais do que qualquer diferença que elas tivessem, elas tinham Cristo Jesus. E Cristo Jesus era o motivo delas poderem andar em unidade,
Cristo Jesus era o motivo da igreja poder andar em unidade. E Paulo, nessa história toda, ele chama até uma pessoa para intervir, que é o fiel companheiro de jugo dele, que a gente não sabe quem é esse homem. Existem algumas especulações. Uma das mais interessantes é que seja Lucas, o evangelista. Se os irmãos tiverem curiosidade de ver depois, leiam o livro de Atos e percebam que quando Lucas entra na história, ele começa a falar, Lucas, quer dizer, a gente não tem certeza, mas parece que é Lucas. O narrador de Atos, ele vai falando sempre em primeira pessoa. Nós fomos, nós fizemos, isso aconteceu quando nós estávamos lá. Quando eles chegam em Filipos, e a viagem continua, entra na terceira pessoa. E aí começa, Paulo fez isso, eles fizeram aquilo. E quando Paulo volta para Filipos, no final de Atos, volta para a primeira pessoa. Então dá a entender que esse narrador, ele estava com os apóstolos, ele estava com Paulo. Depois ele começou a pregar. E depois ele ficou em Filipos. E depois ele deu continuidade ao trabalho, voltando com o apóstolo Paulo. Depois, irmãos, se tiverem curiosidade, olhem isso. Então talvez fosse Lucas que estava passando um tempo ali. Então Paulo apela para uma autoridade ainda maior. Havia conflito na igreja entre pessoas influentes, pessoas queridas, e Paulo chama um fiel companheiro de jugo que provavelmente fazia parte do colégio apostólico para intervir na situação e falar, ajudem elas nessa tarefa. Ajude elas a lembrarem o trabalho delas do Senhor. Ajude elas a lembrarem que as duas têm fé em Cristo. Ajude elas a lembrarem que elas precisam pensar concordemente em Cristo Jesus. E a gente viu isso até aqui. Paulo trabalhou muito isso, da gente ter a mesma alma, a mesma atitude, considerar os interesses dos outros superiores aos nossos mesmos. E ele quer reconciliar aqui duas amigas. Essa é uma situação que precisava ser resolvida. E essa situação não ficou só lá no primeiro século. Isso atinge nós ainda hoje. E é até um pouco consolador a gente pensar que isso estava acontecendo ali. Por quê? Filipos era uma igreja fundada por ninguém menos que o apóstolo Paulo. Uma igreja efetivamente apostólica. Filipos era uma igreja que a gente via que era uma igreja fiel. Uma igreja que apoiou o apóstolo Paulo no seu ministério. Uma igreja que era diligente na pregação do evangelho. Uma igreja que Paulo praticamente só tem elogios para ela. Uma igreja que era amiga do apóstolo Paulo. Uma igreja que tinha bons líderes. Tinha Epafrodito, que Paulo já mencionou aqui. Tinha esse fiel companheiro de Paulo que estava lá cuidando dessa igreja também. E mesmo assim, uma igreja apostólica, uma igreja fiel, uma igreja amorosa, uma igreja generosa, uma igreja com bons líderes, estava tendo conflito. E isso mostra que as igrejas do primeiro século, a igreja primitiva, com todas as bênçãos que ela tinha, por ter os apóstolos no meio delas, por ter todos os sinais que eles podiam ver, era uma igreja que tinha conflito. Era uma igreja que precisava resolver os seus conflitos. Precisava buscar a paz. E Paulo chama elas a buscarem a paz. E é interessante que Paulo tinha tanta confiança de que essa situação ia se resolver, que ele basicamente faz duas coisas. Ele fala, ele lembra quem elas são, cooperadoras no evangelho, e ele chama elas a pensar em unidade em Cristo Jesus. É basicamente isso que ele faz, e ele não se alonga mais no assunto. Quando nós pensamos aqui na nossa igreja, quando nós pensamos na nossa realidade como crentes, muitas vezes é isso que a gente precisa lembrar. A gente precisa lembrar que todos nós aqui somos crentes em Cristo Jesus. A gente precisa lembrar quem nós somos. A gente precisa lembrar quem os líderes da nossa igreja são. Eles são crentes em Cristo Jesus. Eles são cooperadores do Evangelho. Nós somos cooperadores do Evangelho. E nós precisamos pensar em unidade em Cristo Jesus. E é isso que a gente vai poder resolver os conflitos que a gente tem. Que muitas vezes pode acontecer em nosso meio, de forma geral, pensando na igreja, mas depois pensa também na sua casa, da gente esquecer que quem está do nosso lado é nosso cooperador. Quem está do nosso lado é nosso aliado. Quem está do nosso lado é nosso amigo. Quem está do nosso lado é nosso irmão em Cristo. Quem está do nosso lado é uma pessoa pela qual Cristo Jesus deu a vida dele. Que a gente às vezes trata como adversário. A gente trata como inimigo. Os inimigos são outros. Paulo trata dos inimigos, dos adversários. Mas os irmãos em Cristo, nós somos irmãos.
Qualquer desentendimento que nós tenhamos entre nós precisa ser resolvido. Nós precisamos buscar a paz entre nós. E Paulo buscou a paz na igreja de Filipos. Paulo orientou como essas irmãs poderiam viver em paz. E, consequentemente, toda a igreja seria atingida por essa paz. E eles poderiam viver em harmonia mais uma vez. Então, se existe algum conflito, se existe alguma situação, meu irmão, aqui, que você tenha com alguém, você precisa buscar a paz com essa pessoa. E você precisa lembrar que essa pessoa é crente em Cristo Jesus. Ela não é o seu inimigo, ela não é o seu adversário. Ela está buscando os mesmos objetivos que você. Crescimento espiritual, salvação de pessoas, o crescimento da igreja. Nós temos o mesmo objetivo, nós estamos juntos aqui. Na sua casa também, olhe para o seu cônjuge, olhe para os seus filhos e lembre, eles não são seus adversários. Eles não estão ali para atrapalhar a sua vida. Muitas vezes parece que é dessa forma que a gente trata as pessoas que estão ao nosso redor. Elas são bênção de Deus para a sua vida. Seu cônjuge é uma bênção para a sua vida. Seus filhos são uma bênção para a sua vida. Seus pais são uma bênção para a sua vida. E nós precisamos olhar as pessoas como elas são. Nossos irmãos em Cristo, bênçãos do Senhor para nós. E muitas vezes a gente vai ter desentendimento. Sempre teve e sempre vai haver. Às vezes você tem uma visão de como tem que ser o louvor e outra pessoa tem outra. Isso é motivo para brigarmos? Certamente não. Às vezes alguém tem uma visão de como o ministério infantil deve funcionar e outra tem outra. Isso é motivo para brigarmos? Certamente não. E a gente vai ver inúmeras diferenças no meio de nós. E foi até o que eu falei no começo. A Bíblia nunca pregou homogeneidade. Ela prega harmonia, essa paz, essa plenitude, em que a gente lida com as diferenças e a gente sabe que mesmo que alguém pense diferente de nós, essa pessoa não é o nosso inimigo. Essa pessoa ela não está necessariamente errada, só porque ela tem uma visão diferente das coisas. E isso a gente trabalhando em questões que, de fato, a gente pode divergir. Aquilo que é essencial, isso a gente não discute. Mas aquilo que a gente pode, de fato, divergir, isso não é motivo para briga. A gente pode desentender, mas a gente deve buscar sempre a harmonia, a plenitude, a paz entre nós. E Paulo orienta essa igreja dessa forma. Líderes, pessoas piedosas podem se desentender, mas sempre devem se resolver em Cristo Jesus, na paz que vem de Cristo. E o apóstolo continua, e ele continua falando, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. E aqui nessa sequência é que muitos vão dizer que parece que Paulo agora está falando de outro assunto. Mudou totalmente, que ele está falando, Evódia, Sinti, que façam as pazes e agora alegre-se no Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos, perto está o Senhor. Alguns consideram que Paulo está desconexo aqui, mas eu entendo que não. Se a gente pensa que ele está resolvendo um conflito, pensa que está tendo um conflito. Tem duas irmãs que estão desentendendo. A igreja está em conflito. E aí, de repente, Paulo fala, olha, pensem concordemente no Senhor. E então, alegrai-vos e que a vossa gentileza seja conhecida de todos. Tem uma conexão. Em vez do conflito, a alegria. Em vez do conflito, a gentileza. E Paulo, então, dá exortações em que a paz agora, e lembrem sempre, a paz que eu quero trabalhar na Bíblia, não é uma paz, um mero sentimento. É uma plenitude de Deus em nós. Uma plenitude de Deus nos relacionamentos agora atinge também as nossas emoções. E ele fala, alegrai-vos no Senhor e seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Aqui é interessante porque as emoções são muito trabalhadas nas Escrituras. Muitas vezes a gente trata as emoções como se fosse algo fora das Escrituras, algo que a gente não trata com as Escrituras, mas a gente trata. Deus é um Deus de emoções. Deus é um Deus que criou as nossas emoções. E Ele mostra que assim como tudo na vida, as nossas emoções devem ser orientadas por Ele, por meio dEle e para Ele. Que muitas vezes a gente fala que a gente não tem como controlar o que a gente sente. Em parte. A Bíblia mostra que em parte a gente controla o que a gente sente. Em parte a gente vai ter de fato situações que vão despertar emoções em nós, mas nós devemos
coordenar as nossas emoções, conduzir as nossas emoções, administrar as nossas emoções de tal maneira que mesmo em situações extremas, as nossas emoções estejam orientadas pelo Senhor e para o Senhor. Porque senão não faria sentido Paulo dizer, alegrai-vos no Senhor. Então ele vai nos mostrar que a nossa alegria é algo sim que pode ser conduzido por Deus. E ele fala, outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses também é conhecido como a carta da alegria, porque repetidamente o apóstolo Paulo nos chama a nos alegrarmos. E ele vai nos mostrar então que a nossa alegria, ela não depende simplesmente da espontaneidade, mas ela pode ser de fato guiada por nós. E isso se torna mais patente quando nós vemos situações difíceis. Porque o fato de nós nos alegrarmos no Senhor não significa que a gente não vai sentir tristeza. Não significa que a gente não vai sentir angústia. Não significa que a gente não vai ser pressionado pela vida. Aqui o contexto de Filipos, se Paulo chama esse povo à alegria, é porque eles estavam sendo pressionados a não se alegrarem. E Paulo fala, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E isso vai mostrar qual que é a perspectiva do apóstolo Paulo. A nossa alegria, ela não está baseada nas circunstâncias. Ela está fundamentada no Senhor. E as circunstâncias mudam, mas Deus não muda. As circunstâncias estão sempre em movimento, mas Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E porque Ele é o mesmo, as promessas dEle, o amor dEle, a segurança dEle, tudo que nós encontramos em Deus é o mesmo sempre. E por isso a nossa alegria no Senhor pode ser constante sempre. E aí a gente vive o paradoxo do crente, que é você está triste e está alegre, você está angustiado e está em paz, você está desanimado e está animado, ao mesmo tempo. É uma coisa que não se explica, se a gente for pensar numa perspectiva simplesmente humana. Se nós formos pensar psicologicamente, formos pensar de formas filosoficamente, é quase como uma contradição, mas não é. Porque são coisas diferentes operando ao mesmo tempo no nosso coração. Mas Deus, Ele nos traz essa verdadeira alegria, mesmo nos momentos mais difíceis. Mesmo nos momentos mais difíceis a gente pode ver, no meio dos crentes, alguém que está passando por uma grande tristeza e ter momentos de alegria. Porque é a alegria que vem do Senhor. Eu não gosto de ficar falando toda hora disso, mas de vez em quando serve como exemplo. Semana passada fez 1 ano da cirurgia do Gustavo. Foi um tempo muito difícil para nós. Mas mesmo em meio à tristeza e angústia profunda que a gente sentia, a gente teve tantos momentos de alegria. Com o carinho dos irmãos, com a graça de Deus. Momentos em que eu estava chorando e mesmo assim eu sorria. Alguém de fora ia achar que eu era maluco, mas não, eu só sou crente. Em Cristo Jesus, Deus nos chama, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre. Em momentos de luta, a gente vê a força do Senhor. E por isso Paulo fala, Paulo estava preso, ele não está falando da boca para fora, ele estava preso, correndo o risco de morrer. E ele fala, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre. E essa alegria que deve ser constante no nosso coração, ela deve transbordar de tal forma que ele diz, seja a vossa moderação conhecida de todos. E aqui a tradução moderação, essa não é a melhor, porque a palavra, outras versões traduzem já como amabilidade ou gentileza. Aqui o apóstolo Paulo fala que a gentileza de vocês, a amabilidade de vocês seja conhecida de todos. Seja conhecida de todos. E é interessante, né? Ele busca a paz no relacionamento da igreja. Por nisso que eu vejo a conexão, né? Estava tendo conflito, ele fala, resolvam isso, pensem em unidade no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, para que a alegria de vocês transborde a tal ponto que vocês possam ser gentis e amáveis com todos e sejam conhecidos por isso, conhecidos pela amabilidade. E ele fala, seja conhecida de todos. Nós precisamos ser conhecidos pela nossa gentileza. E aqui é diferente, é interessante que a palavra que Paulo usa não é para nós sermos conhecidos pelo nosso amor, mas pela nossa amabilidade. São coisas diferentes. Tanto que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, alegria, longanimidade, benignidade, que alguns traduzem por amabilidade também.
bondade. Amor e amabilidade são coisas diferentes. Por que eu digo isso? Porque nós, muitas vezes, podemos ser muito amorosos. Você pode, talvez, amar profundamente uma pessoa. Você pode, talvez, amar profundamente a sua igreja. Pode amar profundamente o seu cônjuge, os seus filhos. Mas você é amável com eles? Você é gentil com eles? Eles percebem que você gosta deles? Porque talvez você seja muito amoroso e você faz tudo o que você tem que fazer. Você põe comida em casa, você orienta, você ensina, você trabalha, você faz tudo o que precisa fazer, inclusive na igreja. Mas as pessoas não veem você uma pessoa amável. Você é lembrado por ser gentil ou por ser ríspido? A verdade é a verdade, doa quem doer. Não, a verdade é a verdade, com amor sempre. Sempre, não só com amor, mas com gentileza. É assim que o povo de Deus precisa ser conhecido. Não como um povo truculento pela verdade, ríspido pela verdade, mas um povo amável na verdade. A palavra de Deus, o evangelho de Deus, ele já é ele que corta, é ele que é a espada, é ele que penetra. É a palavra de Deus, não a gente. A gente não tem que cortar ninguém. É a palavra de Deus que faz isso. Como disse Agostinho, feriste-me o coração com a tua palavra e desde então passei a te amar. É a palavra de Deus que fere o nosso coração. É a palavra de Deus que tem que penetrar profundamente. É ela que tem que nos machucar, porque ela também nos cura. Nós temos que ser o povo conhecido pela amabilidade. Temos que ser amáveis uns com os outros. Temos que ser gentis uns com os outros. E nós temos que ser conhecidos por isso. Paulo fala, sejam conhecidos por isso. E quando nós estamos com o coração cheio de alegria, é mais fácil. Quando a gente está amargurado, é mais fácil a gente dar patada. Quando está cheio de alegria, mesmo quando está tudo desabando, você está tranquilo, porque você está lá, está alegre, está feliz, né? Hoje ninguém vai estragar meu dia, né? Não adianta, você pode jogar o mundo na cabeça da pessoa, se a pessoa está alegre, ela continua. E ela reage com amabilidade. E Paulo nos dá uma motivação para isso, ele continua. E Paulo é tão habilidoso que ele fala na sequência, perto está o Senhor. E perto está o Senhor serve tanto para a conclusão dessa primeira parte, quanto para a sequência do que vem depois. Porque perto está o Senhor é uma expressão do Antigo Testamento muito marcante. E dentre as coisas que ela expressa é justamente da vinda do Senhor. E Paulo há pouco tempo ele falou sobre a vinda do Senhor aqui em Filipenses também. E Paulo coloca em perspectiva, perto está o Senhor. A vinda do Senhor está próxima. Porque a vinda do Senhor está próxima, nós temos uma forma de agir. Nós temos que agir de determinada forma. Ele coloca em perspectiva de... por exemplo, quando você está em alguma situação, pense em alguma situação que você pensa, não vou me estressar por isso que eu já estou indo embora. Aí você pensa, deixa isso para lá. É quase isso. Só que é muito mais profundo, é claro. Mas é uma situação, se perto está o Senhor, por que eu vou ficar brigando com meu irmão? Se perto está o Senhor, como que eu não vou mostrar o amor de Deus? Se perto está o Senhor, como que eu não vou ser gentil com as pessoas? Aquela famosa coisa, né? Se a última coisa que você falou para o seu... Se você morresse agora, qual foi a última coisa que você disse para o seu cônjuge e para os seus filhos? Foi uma palavra ríspida ou foi uma palavra amável? Você vai embora e a última coisa que vão lembrar de você é você sendo grosseiro, porque o Senhor chegou? Ou vão lembrar de você que você era conhecido como uma pessoa amorosa, uma pessoa amável, uma pessoa gentil? Perto está o Senhor. Nós temos uma esperança escatológica de Cristo está para voltar. E se Cristo está para voltar, a nossa vida tem que ser conduzida a partir disso. Em busca da paz, em busca da alegria, em busca da gentileza, porque perto está o Senhor. Cristo está às portas, essa é a expectativa apostólica. Cristo está às portas, essa é a expectativa da igreja. Desde sempre tem que continuar sendo. A gente não pode perder de vista a vinda de Cristo Jesus. Porque se a gente perder isso de vista, a gente vai começar a se voltar para nós mesmos, se voltar para os nossos problemas e buscar problema onde não tem problema. Vai começar a ver que a igreja mudou a cortina aqui e agora eu não gostei dessa cortina. E a gente passa o domingo falando da cortina.
em vez de falar da palavra do Senhor. Porque a gente perdeu de vista aquilo que é mais importante. Se a gente olha para Cristo e tem perspectiva que perto está o Senhor, tudo muda. Tudo muda. E Paulo fala: alegrai-vos no Senhor, seja a vossa gentileza conhecida de todos, porque perto está o Senhor. Cristo volta hoje, qual é a lembrança que a gente deixa? E Cristo volta de muitas maneiras às vezes, né? Se a gente pensar, pode voltar só chamando a gente individualmente, né? De repente eu estou aqui, caio duro no chão. Essa semana aconteceu isso com um pastor, estava pregando e morreu. E aí, pode acontecer. E vocês vão lembrar como de mim. Vão lembrar, coitado, morreu no aniversário dele, né? Ou então, eu prefiro que não, eu prefiro que vocês lembrem como talvez que eu era gentil com vocês, amoroso com vocês, ou qualquer coisa desse tipo assim. Que eu seja lembrado, e esse tem que ser um desejo nosso, ser lembrado como alguém que andava com Cristo. Esse tem que ser o nosso desejo. Perto está o Senhor. Mas ao mesmo tempo, perto está o Senhor também fundamenta o restante do que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. E na sequência ele vai dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Outra perspectiva de que perto está o Senhor é que perto está o Senhor assim. Ele está ao nosso alcance. Os salmistas trabalham muito essa perspectiva. Perto está o Senhor, Ele está ao nosso alcance. Ele está ao nosso lado. Ele está perto de uma forma palpável. E por isso ele fala: não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes apresentem a Deus todas as vossas petições, com oração, súplica e ações de graça. Paulo também nos situa assim: lembrem daquilo que Deus fez por vocês. Lembrem daquilo que Cristo fez por vocês. Lembrem da obra dele, e isso enche o nosso coração de ação de graças. E diante disso, sabendo quem Deus é, sabendo aquilo que Cristo fez, lembrando da ceia do Senhor, lembrando da obra de Cristo, nós podemos apresentar tudo a Deus, sabendo que a paz de Deus vai invadir a gente. Essa paz, essa shalom, essa plenitude, essa harmonia. E nós seremos guardados em Cristo Jesus. Esse trecho do apóstolo Paulo, a gente fala muito dele, né, para falar sobre ansiedade e tudo mais. Só que se a gente pega o quadro completo, de fato, está falando de ansiedade, e a gente pensa, se Paulo está falando para aquela igreja: não andeis ansiosos, é porque provavelmente eles estavam sendo pressionados na ansiedade. E a nossa vida, ela é assim, ela é dinâmica. Acontece todo tipo de coisa que pode nos deixar ansiosos, porque a gente não tem controle do futuro, a gente não tem controle de nada. E se a gente começa a tomar muita consciência disso, a gente começa a ficar nervoso, a gente começa a ficar ansioso. A gente começa a ficar aflito por coisas que nem aconteceram, talvez nunca acontecerão. E a vida vai acontecendo isso o tempo todo. E Paulo fala: não andeis ansiosos de coisa alguma, mas antes apresentem tudo a Deus, e a paz de Deus vai invadir os vossos corações, a paz que excede todo entendimento, e vocês serão guardados em Cristo Jesus. Olha a perspectiva, começa com perto está o Senhor, avança para vocês estarão guardados em Cristo Jesus. E a perspectiva que a gente tem é de que a paz de Deus, ela nos invade, ela nos envolve de tal forma que nós somos guardados de uma maneira que excede o entendimento. Não tem como explicar. Mais um dos paradoxos do crente: eu estou em paz mesmo com o mundo desabando ao meu redor. Tem umas cenas famosas de filme, até usam muito em meme, né? Já viu aquela Piratas do Caribe 3? Que tá o navio está explodindo, está todo mundo morrendo, e o cara está andando calmamente descendo as escadas. Porque ele sabe: chegou a minha hora, por que eu vou me estressar? Então, é desse jeito. A ideia é mais ou menos essa. Você não precisa disso. A paz, o mundo está desabando ao seu redor, e mesmo assim, a paz está te envolvendo. E a imagem que a gente pode trazer aqui é: perto está o Senhor, e nós somos guardados em Cristo Jesus. E a melhor forma que eu consegui pensar disso, que foi outro autor que destacou, é de uma criança. Lembre talvez quando você era criança, ou se você tem uma criança em casa, pense na criança. Pense numa noite, que no meio da noite, a criança acorda chorando. Talvez você tenha acontecido isso com você na infância, ou isso aconteça com seu filho, seu neto, seu sobrinho. Acorda chorando, desesperado, porque teve um sonho ruim, porque tem um monstro no quarto, porque tem alguma coisa que está assustando. Nós sabemos que aquilo não é real, mas naquele momento, aquilo é intensamente perturbador para a criança.
E ela fica ansiosa por causa daquilo. E o que ela grita? Papai ou mamãe? Por que ela grita papai ou mamãe? Porque perto está o papai, perto está a mamãe. E a gente chega no quarto e vai chegar, meu filho, já conversamos sobre isso, monstro não existe, vai dormir. É assim que a gente faz? Acho que normalmente não, né? Normalmente, a gente pega a criança, abraça ela e guarda ela nos nossos braços, até que ela possa se acalmar e voltar a dormir. Essa é a perspectiva de Deus. Nós clamamos a Ele porque Ele está perto. E Ele vem e nos guarda nos seus braços. E nos traz a paz, até que a gente possa descansar de novo. Talvez não seja tão rápido quanto a noite de uma criança. A palavra de Deus até diz, não, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Às vezes a noite dura vários anos. Até a Bíblia tem história disso, né? História de Jacó. O sol se pôs sobre a vida dele. E só quando ele fez as pazes com Esaú, a Bíblia diz que o sol se levantou. 20 anos de escuridão na vida de Jacó. Até que a luz voltasse a brilhar. Pode às vezes demorar, mas nesse tempo todo, que a noite seja longa, que nós estejamos aflitos, não importa quanto tempo dure, perto está o Senhor. E nós estaremos guardados em Cristo Jesus. Dessa forma, o apóstolo Paulo nos conduz a essa vida de paz, também nas nossas emoções. Elas precisam estar guardadas pela harmonia que vem de Deus. E por fim, o apóstolo Paulo chega no final aqui, finalmente, e ele diz, de fato diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Paulo agora fala da paz no nosso pensamento. E ele diz, aquilo que ocupe o vosso pensamento. É muito interessante que Paulo vai mostrar que os nossos pensamentos também têm que ser direcionados para o Senhor. Nossos relacionamentos estão em paz, nossas emoções estão em paz, a nossa mente precisa estar em paz. E isso vai funcionar a partir daquilo que a gente pensa. Aquilo que nós estivermos constantemente alimentando a nossa mente é aquilo que vai gerar transformação em nós. Não vai dar tempo de eu falar com detalhes de tudo, mas só o primeiro ponto aqui, tudo que for verdadeiro. Pense em tudo aquilo que é mentira e que destrói a sua mente, o seu coração, as suas emoções, os seus relacionamentos. Porque aquilo que é mentira é às vezes aquilo que você está pensando acerca de outra pessoa. A pessoa não disse nada, a situação não aconteceu, mas você está pensando, fulano está pensando isso de mim. Fulano está acontecendo tal coisa. E você começa a alimentar sua mente com uma mentira. Porque se existe um problema, vai resolver com fulano. Se não existe, fique em paz. Pense naquilo que é verdadeiro. A falsidade, a nossa interpretação equivocada das situações é um dos maiores motivos da gente ficar ansioso. Então, tudo que for verdadeiro, a verdade sobre quem é Deus, a verdade sobre quem você é, a verdade sobre a situação, a verdade sobre as pessoas, isso tem que habitar o nosso pensamento. Senão a gente vai ser corrompido e destruído pela mentira. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, temos que pensar naquilo que é honroso e digno de respeito. Tudo que é correto, a gente tem que pensar naquilo que é justo e reto segundo a palavra de Deus. Tudo que for puro, temos que pensar em tudo aquilo que é santo e sem manchas do pecado e do mal. Tudo que for amável, a gente tem que pensar em tudo aquilo que seja desfrutável, desejável. Tudo que for admirável ou de boa fama. Condutas que são dignas de admiração, condutas que são dignas de serem imitadas. E Paulo vai dizer que tudo isso que vocês estão constantemente pensando, aquilo que vocês pensem, seja aquilo que vocês viram em mim, ouviram de mim, receberam de mim, aprenderam comigo, imitem. Paulo era um homem muito crente, né? Eu não consigo falar isso. Mas ele fala, aquilo que vocês viram, ouviram, receberam, isso vocês imitem. Os nossos pensamentos têm que se transformar em ações nas nossas vidas. Aquilo que nós estamos constantemente pensando,
aquilo vai se transformar em alguma ação na nossa vida. E só para usar uma ilustração que essa eu achei que funciona muito bem, é um filme A Origem, não sei quem já viu, mas A Origem, a ideia do filme é a seguinte: ficção científica, uma ficção científica em que no mundo como o nosso hoje, os homens aprenderam a se infiltrar na mente dos outros. E por causa disso existem ladrões de pensamento. E qual que é a relevância disso? Pensa em segredos industriais. Pensa em grandes magnatas. Pensa, de repente, alguém entrar na mente da pessoa e conseguir extrair de lá todos os segredos dela. E isso gera uma destruição do concorrente. É uma prática que é tão comum nesse mundo que os grandes magnatas eles criaram seguranças da mente. Treinaram a mente deles para que, se entrar um ladrão, eles consigam barrar o ladrão dentro da mente. Mas a proposta do filme é de uma coisa totalmente inovadora na história lá. De que não é roubar o pensamento de alguém, mas é você incutir o pensamento em alguém. Porque a ideia é a seguinte: existem dois concorrentes, dois magnatas do mundo da energia elétrica, se não me engano, no filme. Um deles está para morrer. E o outro sabe que o filho dele que vai assumir é alguém que não é tão apaixonado assim pelo trabalho do pai. Então o concorrente ele contrata um desses ladrões e fala: eu não quero que você roube uma ideia, eu quero que você implante uma ideia na cabeça dele. E a ideia é de que ele deve vender a companhia do pai. Só que como é que ele iria implantar essa ideia? Não poderia ser uma coisa tão simples, chega lá na cabeça do cara, vende a empresa do seu pai. Ele ia saber que é uma ideia implantada na cabeça dele. Eles têm que entrar no mais profundo do subconsciente desse homem, e esse homem tinha problemas com o pai. E o que eles fazem? No mais profundo do subconsciente dele, eles constroem uma imagem em que o pai e o filho conversam. E o pai diz para o filho algo que nunca tinha dito: eu tenho orgulho de você, eu confio que você pode tomar suas próprias decisões. É uma coisa até meio maligna, né? Mas é isso que eles implantam na mente do cara, no mais profundo do subconsciente. Porque aí, o que vai crescer na cabeça dele? Vai subindo até a superfície, o ponto: eu posso tomar minhas próprias decisões. E a minha decisão é: eu não quero ficar com essa empresa. E eles conseguem fazer isso. E o cara implanta a ideia. O filme é muito interessante, quem quiser assistir. Vale a pena. Implanta essa ideia, até que se torne uma ação. A ideia que o apóstolo Paulo pensou muito antes desse roteirista nessa ideia. Nós precisamos implantar no mais profundo da nossa mente aquilo que é verdadeiro, justo, honroso, bom, de boa fama. E isso vai habitar o nosso pensamento até o ponto de nós agirmos dessa forma. De nós não precisarmos mais pensar, preciso ser justo, mas a justiça já faz parte de nós. Preciso ser amável, mas a amabilidade já faz parte de nós. Porque isso está constantemente na nossa mente, até subir para a superfície. Nós precisamos dar constantemente daquilo que nós pensamos. E aí Paulo fala: e o Deus da paz guardará vocês. E a nossa mente vai estar em paz. Paulo termina trabalhando a paz em tudo. Paz nos relacionamentos, paz na mente e nas emoções. Paz em tudo. A shalom de Deus, a plenitude de Deus, deve nos tomar por completo. E é isso que Paulo deseja para a igreja de Filipos. É isso que Paulo deseja para a igreja ao longo dos séculos. É isso que Paulo deseja para nós. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, tome o nosso coração, tome a nossa mente, tome os nossos relacionamentos, e nós sejamos marcados pela alegria, pela harmonia, pela gentileza, pela virtude, para que o Senhor seja conhecido. Perto está o Senhor. Apegue-se a Ele. Que Deus nos abençoe. Coloque-se de pé, por favor, para nós orarmos. Santíssimo Deus, obrigado pela Tua bendita palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus da paz e que nos abençoa com a Sua paz. Que nós possamos, ó Deus, viver segundo essa plenitude que vem do Senhor,
tendo paz nos relacionamentos, paz nas nossas emoções, paz na nossa mente, e sejamos conhecidos como esse povo da paz, esse povo do amor, esse povo da alegria e da gentileza, para a glória do teu santo nome. Eu oro que o Senhor guarde o coração de cada um dos meus irmãos aqui, para que todos lembremos sempre que perto está o Senhor. E nós sejamos assim guardados em Cristo Jesus, no nosso caminhar até o fim, até o dia em que estaremos para sempre com o Senhor. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém.